Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, fogo abrasador do amor eterno. Iluminai os pensamentos dos fiéis, despertai os corações adormecidos, soprai com ternura sobre as cinzas da fé, onde a rotina, a pressa e o cansaço silenciaram o fervor. Ajudai-nos a redescobrir o temor sagrado diante do altar e fazei arder novamente em nós o anseio pela Santíssima Eucaristia, não como um costume, mas como um encontro real com o Deus vivo que se dá por nós. Senhor Jesus, aproxima-nos, mesmo que haja um oceano entre nós, mesmo que a comunhão sacramental esteja distante, mesmo que nossa tela seja pequena e nossos olhos marejados, porque onde há amor sincero, onde há reverência humilde, ali tu estás oculto, mas presente. Amém. Queridos irmãos e irmãs, há períodos na história da Igreja em que o rebanho de Cristo se dispersa não por heresia, não por perseguição, mas por estranhas marés do tempo, como se o Senhor permitisse um deserto temporário para reacender nossa sede. Recentemente, vimos os bancos vazios ecoar em silêncio. Os sinos tocaram, mas não havia passos, apenas câmeras, altares solitários e corações ainda fiéis batendo do outro lado da tela. Diante desse cenário inédito, uma pergunta profunda surgiu. Será que assistir à missa online pode substituir o estar presente? Vamos falar com honestidade e fé. Sim, o mundo mudou. A pandemia espalhou medo e isolamento. Cidades se calaram, mas a alma católica não cessou de desejar. Telas tornaram-se janelas de esperança. Salas tornaram-se pequenos oratórios. Famílias improvisaram altares sobre mesas de cozinha. E mesmo ausentes no corpo, muitos permaneceram presentes em espírito. Mas aqui está a verdade que jamais devemos esquecer. A Igreja não é virtual, a fé não é um conteúdo e a Eucaristia não é uma lembrança bonita. A Igreja é corpo, é sangue, é presença viva. Cristo não ressuscitou como ideia. Ele saiu do túmulo com um corpo glorioso. Ele não alimentou os seus com memória ou vídeo, mas com seu corpo real, partido por amor. A Eucaristia não é um símbolo, é Jesus inteiro, vivo, glorioso, e para recebê-lo como Ele deseja, devemos estar lá de corpo e alma, com o coração prostrado, para compreender corretamente a questão da missa online. Não devemos começar pelas telas, nem pelas circunstâncias passageiras. Devemos começar pelo coração pulsante da nossa fé. A Santíssima Eucaristia, ela não é um símbolo, nem uma metáfora poética. Ela é o próprio Cristo corpo, sangue, alma e divindade presente de forma real, substancial e gloriosa sobre o altar, por meio das mãos do sacerdote ordenado e da ação do Espírito Santo. É o cumprimento vivo da promessa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Na Eucaristia, não recebemos uma ideia ou uma inspiração. Recebemos uma pessoa, Jesus Cristo, dado por nós, partido por amor, entregue para que tenhamos vida. A missa não é uma lembrança simbólica. Ela é o sacrifício do Calvário tornado presente no tempo, a oferta do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse dom inefável,
que se renova em cada Santa Missa, é o centro vital da Igreja. Sem a Eucaristia, tudo enfraquece, a liturgia se esvazia. Os gestos se tornam formais e a fé se resfria, como escreveu São Tomás de Aquino, com temor e admiração. A Eucaristia é a maior de todos os milagres, e por esse milagre os mártires enfrentaram leões, os missionários cruzaram oceanos e os santos enfrentaram doenças, prisões e exílio. Tudo por amor a este sacramento. Pois onde está a Eucaristia, ali está Cristo. E onde está Cristo, ali está a nossa salvação. Mas é preciso entender uma coisa com clareza. Cristo está realmente presente não na memória da missa, não na imagem transmitida, não no sentimento interior. Ele está presente na hóstia consagrada, onde o pão e o vinho, pelas palavras do próprio Cristo, são transformados em sua carne e seu sangue. É por isso que a Igreja, desde os primeiros séculos, sempre ensinou quando possível: é necessário estar fisicamente presente. Desde os tempos das catacumbas, os cristãos arriscavam suas vidas para se reunir ao redor do altar, porque a missa não é apenas uma oração comunitária, ela é o céu tocando a terra. A liturgia pode mudar em forma, língua, canto ou ornamentos, mas sua essência permanece. Cristo é oferecido, Cristo é recebido, Cristo é adorado. E mesmo em tempos de peste, guerra e escuridão, a Igreja nunca abandonou a Eucaristia. Ela é o sangue que corre em suas veias. Hoje, com o milagre da tecnologia, muitos assistem à missa de longe, mas nunca podemos esquecer: assistir não é o mesmo que participar. A Igreja Católica, em sua sabedoria milenar e ternura materna, jamais ficou cega às necessidades dos seus filhos, especialmente em tempos de crise. Quando a pandemia da Covid-19 assolou o mundo inteiro e as igrejas foram obrigadas a fechar por motivos de segurança, a Santa Sé não respondeu com silêncio, mas com uma atenção pastoral profunda e firme. Por meio de instruções dos dicastérios e declarações do Papa, a Igreja deixou claro: a participação na missa online, embora não igual à presença física, pode sim ser espiritualmente frutuosa em circunstâncias extraordinárias, como doença, perigo iminente ou isolamento forçado. Em março de 2020, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos emitiu orientações que confirmaram: missas televisionadas ou transmitidas ao vivo são meios legítimos de unir-se espiritualmente ao mistério sagrado, quando a presença física se torna impossível. Durante os períodos de confinamento, muitos bispos concederam dispensas da obrigação dominical. Não foi para incentivar a negligência, mas para proteger a vida, a caridade e o bem comum. E sim, graças foram derramadas. Muitos, isolados em casa, voltaram seus olhos às telas, procurando consolo na liturgia. Sacerdotes celebraram a missa em capelas vazias, com os corações inflamados de amor, sabendo que a Igreja Universal espalhada pelo mundo ainda estava unida em oração e fé. Mas a Igreja também falou com clareza teológica e fidelidade doutrinal. A obrigação dominical, sempre que possível, deve ser cumprida com presença física. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo do 201,
ensina. Os fiéis são obrigados a participar da missa nos domingos e dias santos. Quem falta deliberadamente à missa sem justa causa comete pecado grave. A Eucaristia não é uma devoção privada, é um ato público de adoração, uma participação visível no corpo místico de Cristo. Reduzir a missa a algo que apenas assistimos é esquecer sua essência verdadeira. Não é espetáculo, não é apresentação, é sacrifício, é aliança, é encontro. E esse encontro exige presença real. Com o corpo, com a alma, com reverência e comunhão sacramental. Quando o mundo começou a reabrir, o Vaticano reforçou sua posição. A missa online não substitui a participação viva e encarnada na liturgia. Em 2021, o Papa Francisco declarou com força: a Igreja não é virtual, os sacramentos não são virtuais. A pandemia nos fez usar os meios digitais para manter conexão, mas a Igreja vive dos sacramentos. O povo de Deus precisa estar junto. Porque Jesus não morreu numa tela, mas numa cruz de madeira verdadeira. Ele não ressuscitou para o espaço digital, mas apareceu em carne e osso aos discípulos. Mostrou suas chagas, partiu o pão com eles. Assim também nós, quando podemos, devemos sair da distância e voltar ao altar, voltar ao templo vivo, onde o céu toca a terra a cada santa missa. Filhos amados do Pai Eterno, embora a Igreja proclame com firmeza a primazia da participação presencial na Santa Missa, ela também reconhece com ternura e sabedoria os frutos espirituais profundos que a missa online pode oferecer quando vivida com reverência. A ascensão da missa, transmitida ao vivo, embora nascida de uma necessidade emergencial, tornou-se um sinal de esperança para incontáveis almas espalhadas pela terra. Muitos que jamais haviam pisado em uma igreja, ou que se sentiam perdidos e feridos, ouviram a voz mansa de Cristo chamando: vem, estou aqui. Sempre estive para os enfermos, os idosos, os acamados, para aqueles cujo corpo está limitado pela dor, pelas sequelas ou pela fragilidade da idade. A missa online tornou-se uma janela sagrada, uma porta de entrada para o altar celeste. Em tempos passados, essas almas fiéis eram muitas vezes esquecidas, isoladas do ritmo da vida paroquial. Hoje, com um simples clique, podem novamente ouvir a palavra proclamada, ver o altar vestido de branco e contemplar mesmo à distância o mistério da entrega de Cristo por amor. Mesmo que não possam receber a Eucaristia sacramentalmente, suas lágrimas, seus suspiros e suas preces sobem como incenso ao trono de Deus. E quem pode duvidar de que o Senhor se aproxima daqueles que o desejam com fé viva? Para o viajante preso em terras estrangeiras, o missionário nas selvas remotas, o soldado em serviço longe da pátria, a missa online tem sido porto seguro em meio à tempestade, bússola luminosa na escuridão. Quando não há capela por perto, quando não há sacerdote disponível, a liturgia transmitida recorda: você não está sozinho, você ainda é igreja, você ainda é amado. E sim, para os pais exaustos, cercados de filhos pequenos, para o trabalhador sobrecarregado. A missa online
pode ser refúgio silencioso no meio do turbilhão. Talvez não cumpra a obrigação dominical a não ser por motivo justo, mas pode sim reacender o amor, despertar a consciência, tocar a alma adormecida e erguer o coração de volta a Deus. E numa era cada vez mais secularizada, onde tantos se afastaram da fé, a missa online tornou-se também um convite discreto, um limiar de volta para os filhos pródigos. Quantos não tropeçaram em transmissões por acaso e se viram tocados pela solenidade, pela beleza, pela verdade eterna do santo sacrifício? Em quartos silenciosos, espalhados pelo mundo, Cristo bateu as portas do coração pela conexão Wi-Fi e sussurrou: volta para mim. Sim, isso também é evangelização, isso também é graça. Mas, filhos queridos, devemos falar com caridade e também com verdade a missa online, por mais bela ou tocante que seja, nunca poderá substituir plenamente a realidade sagrada da presença física no santo sacrifício. Confundir o meio com o fim, ou o instrumento com o mistério, é arriscar-se a esvaziar o coração da fé católica. A Igreja não é uma filosofia abstrata. A fé cristã não é uma transmissão de pensamentos positivos. Ela é uma realidade encarnada, onde Deus se faz presente no tempo e no espaço. O sangue do Salvador não é transmitido por dados ou por ondas de Wi-Fi. Não se pode comungar por meio de uma tela. Não se pode confessar, ser ungido ou ser absolvido digitalmente. Os sacramentos não são virtuais. Eles são corporais. Eles são tocáveis. São sinais visíveis da graça invisível. São encontros vivos com um Deus que quis estar perto, não distante. Por isso, Deus se fez carne no ventre da Virgem. Por isso, Ele tocou os doentes, lavou os pés dos discípulos, deixou-se pregar numa cruz de madeira verdadeira. Ele não nos salvou à distância. Ele veio ao nosso encontro, corpo a corpo, alma por alma. Assim também, nós somos chamados, quando possível, a nos aproximar do altar, a ir à igreja de pedra e luz, a encontrar no tabernáculo o mesmo Cristo, que outrora caminhou entre os homens. Sim, a missa online é uma bênção em tempos de necessidade, na enfermidade, no isolamento, na guerra, mas ela não é o cume da vida cristã, não é o cumprimento da nossa vocação batismal. No melhor dos casos, ela é uma lamparina no escuro, uma voz que chama, um eco que consola. Mas o objetivo final é outro: estar diante do altar, dobrar os joelhos, estender as mãos, receber o pão da vida. Não deixemos que a beneficência se torne comodidade. Não deixemos que a distância vire indiferença. A missa online pode ser um alívio, mas nunca pode ser o lar. A Igreja, com sabedoria, caminha sempre na delicada estrada da verdade e da misericórdia, do zelo doutrinal e da adaptação pastoral. Sim, a missa online faz parte do nosso presente e, em certo grau, também do futuro, mas deve ser moldada não pela cultura da conveniência, e sim pela sabedoria da cruz. Queridos irmãos e irmãs, na era digital em que vivemos, a missa online certamente se tornou parte do nosso presente e, de algum modo, fará parte do nosso futuro. Mas aqui está a verdade fundamental.
Ela não pode ser moldada pela cultura da pressa ou da conveniência. Ela precisa ser guiada pela lógica da cruz, pela sabedoria da tradição e pelo coração do Evangelho, para aqueles que recorrem à missa online com boa fé por doença, distância, limitações físicas ou obstáculos graves. A Igreja não condena. Pelo contrário, ela acolhe com carinho essa sede, ela abençoa a intenção sincera, ela vê o coração e escuta o clamor. Mas nesse tempo de conforto fácil e distrações constantes, também é preciso levantar uma pergunta honesta, uma pergunta que exige coragem espiritual. Será que estou impossibilitado ou apenas acomodado? Será que escolhi a tela porque não posso ir ou porque é mais cômodo ficar? Essa não é uma pergunta de culpa, mas uma pergunta de crescimento, uma oportunidade para amadurecer na fé, para reacender o amor pela presença real de Cristo no altar. Se podemos retornar, que retornemos. Se ainda não podemos, que nossa saudade se transforme em peregrinação interior, que a tela se torne uma porta, que a fome se torne oração, que o desejo nos conduza de volta ao altar. Altar. Não caminhe sozinho. Sua paróquia local ainda é o coração da sua vida espiritual. Mesmo que você esteja longe fisicamente, permaneça conectado espiritualmente. Participe dos sacramentos quando puder. Confesse-se. Pergunte ao seu pároco sobre as pastorais. Ligue, escreva, reze em comunidade, ainda que à distância. Porque a missa online, se mal compreendida, pode isolar silenciosamente o fiel, transformando a fé num monólogo solitário. Mas se for vivida com fé, ela pode preparar o caminho de volta ao lar. E a Igreja, com uma mãe que nunca fecha as portas, espera você de braços abertos. Meus filhos amados, neste tempo em que a tecnologia avança com tanta rapidez, devemos evitar uma tentação sutil, colocar tradição contra inovação, ou presença contra praticidade. A resposta da fé não é escolher um lado contra o outro, mas buscar uma harmonia enraizada na verdade. A missa online, se usada com sabedoria, pode ser uma ponte, não um destino, pode despertar, não substituir, pode servir, mas jamais pode liderar. Toda transmissão deve sempre apontar para o altar real, para o Cristo verdadeiro, para a comunidade viva da fé. Como ensinou o Papa Bento XVI com tanta sabedoria, a Igreja não cresce por estratégias, mas por atração pela beleza de Cristo vivido e amado. A pergunta, então, não é apenas normativa. Posso assistir à missa online, mas é também existencial. O que o meu coração busca, estou sedento por Cristo ou apenas acomodado com a distância? Esse questionamento não deve gerar culpa, mas provocar uma fome santa, porque o verdadeiro desejo espiritual nos faz mover os pés, abrir a porta e caminhar até o altar. Se você está doente, limitado, impossibilitado, saiba que a Igreja está com você. Ela entende, ela reza, ela abençoa a sua intenção. Mas se você apenas se acostumou com a ausência, com o clicar e assistir, então hoje, com ternura e firmeza, a Igreja lhe diz: filho, filha, está na hora de voltar para casa. Não permaneça em exílio interior. Deixe que o seu anseio se torne peregrinação.
Deixe que a tela se transforme em porta aberta para o sagrado. Deixe que a saudade se converta em passos reais rumo à mesa do Senhor. E a vós, queridos padres, pastores do rebanho disperso, visitem os que ainda estão online, ensinai, convidai, escutai com paciência e firmeza, sede santos. E acima de tudo, lembrai-lhes, a Igreja os espera. Cristo os espera no altar, com um coração que ainda arde de amor. Essa é a nossa missão, usar cada instrumento com retidão, mas nunca esquecer o que é eterno. Pois no fim, Deus não deseja apenas nos informar, Ele quer nos transformar, nos atrair para a comunhão viva com seu corpo, a Igreja. Que a Santíssima Virgem Maria, Mãe da Eucaristia, te tome pela mão e te conduza, com suavidade, ao coração do seu Filho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai em paz e volta ao altar.